caminho. Eu penso que quando nós falamos de propósito, antes de mais nada, estamos nos referindo a algo que pretendemos que aconteça. Portanto, algo que ainda falta. O propósito alcançado é um ex-propósito. O propósito, portanto, ele carrega consigo uma dimensão de falta que o relaciona diretamente com desejo e com esperança, que são dois afetos importantes e muito correlatos à ideia de propósito. Ninguém que estabelece um propósito na vida pode abrir mão de desejar que esse propósito se realize e, portanto, todo propósito vem carregado dessa força desejante que é muito própria da nossa existência. O propósito, ele costuma dar um norte para a vida e, portanto, ele diminui a angústia existencial fundamental, que é de ter infinitas alternativas existenciais e ter que escolher uma. Já percebeu que a vida é uma e, por isso, ela exclui, naquele instante, todas as outras, que são, por definição, infinitas. O fato de nós estarmos aqui implica não estarmos alhures, e alhures aqui, com o infinito, com o universo tão grande, esse alhures não tem fim. E é claro que sempre haverá uma sensação esquisita de que a escolha não foi a melhor, de que não estaríamos vivendo essas tristezas da vida que escolhemos se tivéssemos escolhido outros caminhos, e naturalmente não estaríamos mesmo, estaríamos vivendo outras tristezas, mas essas não. Nunca experimentamos na carne as tristezas das vidas preteridas. Então, há sempre uma grande dificuldade existencial de assumir as rédeas da própria vida em meio à complexidade incrível que é essa tomada de posição, né? E por isso tendemos mesmo a tentar diminuir a angústia que esse cenário nos impõe, diminuindo as alternativas. Sabe? Como é que você, né? Se você tem 1 milhão de possibilidades, você fica afogado de possibilidades. Então, como é que eu faço para diminuir? Bom, o primeiro passo é tentar identificar uma identidade, assim. Então, né? Eu, por exemplo, sendo professor, já excluí surfista, gigolô, cafetão, tantas coisas que não encaixam, e só isso, dizer eu sou o professor, já afunila poderosamente esse leque de alternativas para 2 ou 3 probleminhas que continuam sendo problemas, mas que agora, digamos, são bem mais circunscritos, né? E um outro fator norteador e redutor dessa dificuldade, né, dessa angústia, é o propósito. Você define, olha, eu quero chegar lá, e isso faz com que a vida se torne um caminho. Ela nem sempre precisa ser entendida como um caminho, né? Mas é claro que se você define, eu quero chegar lá, é claro que do ponto A ao ponto B haverá alternativas de caminhos e você terá que identificar o melhor em função de valores que são os teus. E aí a vida se torna um caminho, e esse caminho ele é simplificador e, portanto, redutor da angústia. Se eu quero chegar lá, é claro que um caminho que me leva para lá é um caminho inadequado, né? Eu vou limitar as minhas escolhas àquilo que me permitirá chegar da maneira mais eficiente possível no propósito. Então, tanto a identidade pessoal, que é uma ilusão, uma convenção, eu não sou professor, eu não sou escravo da minha identidade, não é porque sempre fui uma coisa que tenho que ser, a cada segundo eu estou livre para poder seguir outros caminhos, eu não preciso continuar sendo o que eu sempre disse que fui. E também não devo entender o propósito como alguma coisa escravizante, mas como alguma coisa organizadora, alguma coisa que possa permitir que a vida seja menos complexa e, portanto, mais vivível. Porque, ante a complexidade original da vida, talvez nos sintamos muito afogados, muito asfixiados. Então, um propósito, você entenderá, ele é simplificador, é lá que eu quero chegar. E sendo lá, já não é lá, nem acolá, nem nenhum outro propósito que não aquele. A última coisa que eu acho bacana de dizer é que esse propósito, ele é definido em cima daquilo que conta para nós, que é valioso para nós, em cima de valores. Não há definição de propósito por cima, é possível
sem identificar o que há de valioso na nossa vida. Então, isso é individual. É muito comum que as pessoas definam seus propósitos em função daquilo que lhes traga prosperidade, que lhes traga riqueza, glória, reconhecimento, e tudo aquilo que costumeiramente, no senso comum, costuma ser vinculado a uma vida bem-sucedida. Mas nada impede que o propósito seja de outra natureza, como, por exemplo, um propósito à moda de Jesus, por exemplo, um propósito de amar, um propósito de entregar, de auxiliar, de tirar um sorriso de quem não teria sorrido, de proporcionar um instante de alegria que só você poderia ter dado causa, e aí o propósito é de outra natureza. Então, os propósitos, eles não são aqueles necessariamente os mais conhecidos, não precisamos viver para acumular recursos, necessariamente, e podemos entender o propósito dentro de uma perspectiva de valores de outra natureza. Eu estou dizendo só das possibilidades e não estou sugerindo aqui nenhuma superioridade de um caminho em relação a outro. Mas acho mesmo que o propósito ele tem uma dimensão simplificadora e isso não é necessariamente ruim, entendendo que ante a pluralidade de opções existenciais que o mundo nos apresenta, às vezes é preciso mesmo ter critérios de simplificação.